Jesus em missão junto aos ricos e poderosos, nos deixando também esse legado. Como agir diante dos ricos e poderosos? O relato está no livro de Mateus, lá no capítulo 19, versos 16 e seguinte. Olha que história fantástica e que realidade a qual nós somos levados. Eis que esse alguém, a Bíblia não traz o nome, é a primeira coisa que nós devemos destacar, mas esse alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa pessoa estava interessada nos assuntos de Deus, em ter a vida eterna. Mas a Bíblia não relata o seu nome, vamos ver por quê. Porque em seguida o próximo personagem, a Bíblia fala do nome. Também rico e poderoso, Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia relata o nome. Por que será que a Bíblia não trouxe os detalhes do nome, a identidade da pessoa? Respondeu-lhe Jesus, ele estava interessado, jovem rico, em ter a vida eterna. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Primeira reflexão, os mandamentos que Jesus ensinava eram quais mandamentos? Segunda reflexão, por que Jesus estaria falando sobre mandamentos se alguns pensam equivocadamente que os mandamentos foram derrubados com a morte de Jesus na cruz? Ele estaria pregando uma mensagem aleatória? Não deveria estar pregando, olha, creia na graça, mas ele ao contrário disse, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Jesus não veio destruir coisa alguma da lei ou dos profetas. Ele veio para mostrar como se cumpre. Ele disse, não penseis que vem destruir a lei ou os profetas, eu vim aprimorar a forma de guardá-los. É lógico, aquelas cerimônias que apontavam para a vinda de Jesus, para a salvação feita através de Jesus, estas sim deixaram de ter significado, pois Jesus já veio, e na medida em que ele veio para nos salvar, os apontes para ele, o sacrifício do cordeiro, o sangue no tabernáculo aspergido, essas coisas passaram porque eram apenas símbolo do que realizaram em Cristo. Se consolidaram, se confirmaram em Cristo. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Quer dizer que nenhum de nós é bom o suficiente para entrar na vida. As obras não nos salvam. Mas aqui o conhecimento do jovem rico era para aprimoramento. Obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem rico. Verso 18, Mateus 19, verso 18. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu. Jesus não demorou para dar a resposta. Quais são os mandamentos que nós devemos guardar para entrar na vida eterna? Os decálogos, os 10 mandamentos. E ele exemplifica numa listagem não taxativa, não são apenas esses os comandos, mas ele especificou quais os mandamentos que deveriam ser guardados. E ele enfatizou o amor ao próximo. Veja só. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsa testemunha, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus falou desses mandamentos da relação homem para com o homem? Porque em Israel, qualquer um que blasfemasse o nome de Deus, violasse o primeiro mandamento, ou o segundo mandamento, ou tivesse idolatria, ou que violasse o sábado, seria apedrejado. Portanto, se o jovem ele era um fiel guardador dos mandamentos de Deus, o que ressaltava, o que Jesus deveria pôr e inculcar, seriam os mandamentos da relação do homem para com o homem. Um jovem rico, provavelmente, não teria o amor ao próximo devido e adequado, estaria preso à ganância. Jesus, no entanto, não o discriminou pela aparência. A aparência de ser rico não deve fazer com que os cristãos discriminem essas pessoas, deixando-as fora do alcance do Salvador. Pelo contrário, nós temos uma missão junto aos ricos e poderosos. Esse jovem rico, além de muito rico, também era um dos príncipes de Israel. Ele comandava alguma das tribos, ele estava com uma força de política e de ênfase e força moral também. Disse-lhe o jovem, verso 20, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Eu guardo os mandamentos, todos os 10 mandamentos, o que me falta ainda? Então a salvação viria pelos mandamentos na cabeça daquele jovem. A resposta de Jesus, verso 21, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, aprimorado, no máximo do potencial, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me.
Bom, que missão difícil. O jovem rico estava procurando Jesus, ele queria estar com Jesus, mas ali ele estava dizendo: o que me falta? Venda os seus bens, o dinheiro dê aos pobres. Será que todo cristão que quer ser salvo deve se desfazer de todos os bens, das riquezas, das bênçãos que o próprio céu nos dá? Pois aqui nós vamos ver que o problema é que aquele jovem estava preso ao dinheiro, ele estava arraigado, a razão da vida dele estava focada no dinheiro. Jesus estava diante dele, o Salvador, a salvação para além da guarda dos mandamentos. Ali estava ele, pronto para receber diretamente do Deus eterno, do nosso Salvador, a mensagem mais importante: vem e segue-me. Aqueles que seguiram Jesus não tinham sandálias extras, não tinham roupas extras, não tinham alforjes ou bolsas para carregar dinheiro. Eles viviam o dia a dia pelo próximo, por amor ao próximo e para Deus. Essa é uma missão apenas para aqueles que querem seguir a Jesus, e muitas vezes nós dependemos disso para termos a salvação, para nos desprendermos de algum pecadinho que esteja nos cercando. Precisamos desligar, cortar esse mal pela raiz. É isso que Jesus está dizendo. A riqueza está te prendendo. Vem e segue-me. Se você não se desprender da riqueza, vai ter que optar entre dois senhores. Porque Jesus disse: ninguém há de servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro. E aquele jovem aborreceu-se por ter que seguir a Jesus, deixando as riquezas de parte. Ele já estava vindo até Jesus, ele já estava seguindo Jesus até aquele momento em que ele foi confrontado e descobriu que havia um tropeço colocado por Satanás. A riqueza, ali, a riqueza não era uma bênção de Deus, porque o próprio Deus, Jesus, disse: livra-te disso, dá aos pobres e vem comigo. Jesus amou tanto aquele jovem, porque ele se mostrou fiel, veraz, que convidou ele para ser um dos discípulos. Ele estaria entre os 12, ou talvez fosse o 13, o 13º discípulo de Jesus. A história dele seria mudada e a nossa seria enriquecida por mais um discípulo, mais um apóstolo. Mas veja o que acontece. Vem e segue-me. É o conselho de Jesus para mim, para você, para o jovem rico. E nós devemos estender esse convite para outros, para além de nós mesmos, para que também outras pessoas nos sigam. Deixem de lado o pecado, o sexo, a mentira, o adultério, o sexo depravado, pervertido, é claro, né? Não aquele que é abençoado por Deus no casamento. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, percebe? Em vez de alegrar-se no Senhor, entristeceu-se porque não queria deixar as riquezas. É isso que falta para eu ser perfeito, não basta guardar os mandamentos. Nós precisamos aceitar a graça de Jesus, mas a graça de Jesus não pode atropelar aquele que é o meu desejo. O livre-arbítrio me fez, no caso do jovem rico, optar pelo dinheiro e não por Jesus. Afastou-se triste. Verso 23. Então Jesus disse aos discípulos, não mais ao jovem rico: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele não disse que era impossível. Difícil, porque a riqueza atrai, seduz. O pecado, seja ele qual for, é uma prisão. A drogadição, o alcoolismo, a mania clepto de roubar, o desejo carnal, a esperança nas finanças, escravizam. Nós precisamos estar livres, despojados para seguir a Jesus. Não é proibido ter riqueza, repito, mas ela não pode estar no lugar de Deus na nossa vida. Ela não pode estar de atrapalho para seguir Jesus. Chegará o tempo que nós teremos que deixar todos os bens para trás e seremos perseguidos porque guardamos os mandamentos e amamos Jesus. E se você estiver ainda amando tanto o mundo, não vai querer seguir Jesus. Desprendimento, força em Cristo para diante dele aceitar o convite: vem e segue-me. Eu lhes digo ainda, diz o verso 24, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Do que Jesus estava falando aqui? O camelo era o nome da porta de Jerusalém, por onde entravam os mercadores durante a noite. Os portões da cidade estavam abertos durante o dia para quem chegasse com mercadorias, pagaria os impostos e entraria. Os impostos eram sempre cobrados na porta, onde ficavam também os juízes que deveriam julgar alguma demanda sobre
que impostos seriam esses devidos, adequados, ou outras demandas entre as pessoas daquela cidade e os que estavam viajouros adentrando. Provavelmente o jovem rico estava por ali também, assim como Zaqueu, chefe dos publicanos, de quem vamos falar daqui a pouquinho. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Porque o que acontece ali? A porta, o camelo, era aquela porta por onde entravam os camelos durante a noite. Por que se permitia então que uma porta muito pequena, estreita e mais ou menos no formato de um camelo, ficasse aberta durante a noite? Primeiro, porque guerreiros não poderiam entrar ali sem um fácil combate. A porta era estreita. Jesus disse mesmo, sigam pela porta estreita, a porta larga é a porta da perdição. E agora então o camelo chegava ali carregado de mercadorias e queria frustrar, não pagar os impostos, sonegar, entrar pela porta de Jerusalém carregado, mas ali era impossível, porque a porta no formato do camelo descarregado, e o camelo tinha que se agachar e passar ajoelhado, engatinhando, por assim dizer, por aquela porta. E se ele tivesse qualquer carga por sobre a sua corumela, as suas corcundas, ele não conseguiria atravessar. Já era difícil passar sem mercadorias. Então, o fisco de Jerusalém estava tranquilo, porque se alguém passasse, teria que deixar de fora as mercadorias ou passar o camelo e depois carregá-las manualmente, o que daria tempo para uma fiscalização eficaz, o que desencorajaria o contrabando, a sonegação. A fiscalização seria mais perfeita e então seria mais fácil. Então, vamos ver aqui o verso 24 de Mateus capítulo 19. Eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. O camelo, então, agulha, desculpe, eu falei que era o camelo, é agulha o nome da porta. Aquele buraquinho da agulha, então, seria a porta. E então o camelo tinha que passar por aquela porta chamada agulha, porque ela se afinava, ela se afunilava. E então o camelo para o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico, para entrar no reino de Deus, não pode ter cargas. O pecador, para entrar no reino de Deus, não pode trazer o pecado para dentro do reino de Deus. Ele tem que se despojar e ser um Cristo, um cristão, um cristozinho que está vivendo na terra, apegado ao próximo e a Deus. Amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo com a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Versos 26. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Do que Jesus estava falando? Para nós que estamos presos no mundo do pecado, é impossível nos desarraigarmos, nos prendermos dessa prisão, dessas algemas do pecado, do vício, da escravidão do pecado. Mas para Deus tudo é possível, porque pela força do Espírito, nós somos motivados pela graça de Jesus a guardar os mandamentos. Desculpa, não estou falando aqui que guardar os mandamentos salva. Pelo contrário, se Jesus é quem nos salva e nos empodera para sermos cristãos, e Jesus disse que ele obedecia ao Pai em tudo e que ele veio mostrar como se guarda os mandamentos. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Eu vim dar cumprimento, ensinar como é que se faz, mostrar a perfeição da guarda dos mandamentos, e aqui justamente é isso que Jesus faz nessa mensagem. Então o jovem rico, nunca mais se viu falar dele, não se sabe sequer o nome. Mas a missão de ricos e poderosos, pobres e qualquer ser humano, a sina é a sepultura. Nós todos estamos fadados à morte, porque todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Se todos pecamos, todos morremos. Mas também alguns poderão ser salvos através de Jesus. Aqueles que optarem por deixar suas cargas de pecado. Alguns já estão nos céus, foram transladados vivos, poucos, Elias, Enoque. Mas outros foram ressurretos como Moisés e já estão no galardão, porque Jesus mostra que a sua graça é eficaz. O próprio Jesus ressuscitou. Ele que era santo, que não teve pecado, não merecia estar no reino da morte, nos grilhões da morte. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Ainda que você morra, viverá. Ainda que você morra para o mundo, se você morrer para o mundo, a vida em Cristo é plena e satisfaz. Não devemos, portanto, nos apegar, mas vamos ver
Lucas 19, versos 1 e seguintes. Um pouquinho mais adiante na nossa Bíblia, você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, quase no meio da Bíblia, versos 1 e seguintes. De quem estamos falando aqui? Do Zaqueu, o publicano. Quem era Zaqueu? Muito rico e poderoso, ele era o chefe dos fiscais de tributos. Ele estava ligado a César, ele estava ligado a Roma e tinha o comando também dos judeus. Mas não era incomum que os publicanos roubassem do tesouro. Não só roubassem do tesouro, mas que aplicassem multas e aplicassem impostos indevidos para locupletarem. Eles estavam, portanto, num caminho de peculato, estavam cometendo crimes e o poder não podia socorrer aos mais fracos, porque eles eram a força do poder, eles tinham o comando dos soldados romanos para fazer cumprir a vontade de Roma, que era cumprida através deles. Roma representa muitas vezes o pecado e nós estamos diante de soldados, de publicanos que estão pregando outro evangelho que não o de Cristo, para se locupletarem também. Vamos ver a história. Zaqueu 19, de Lucas, capítulo 19, versos 1 e seguintes. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então ele era rico e chefe dos publicanos, portanto influente. Mas ele, ao contrário da lição de ontem, que Nicodemos era bem quisto por todos, era rico e respeitado moralmente, Zaqueu não tinha muito respeito do povo. Ele não era admirado por ser o chefe de uma gangue que roubava através da aplicação de tributos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Jesus estava sendo seguido por uma multidão. E nós também, Paulo diz que somos espreitados, estamos diante de um grande espetáculo ao universo. Somos um espetáculo aos mundos e estamos, portanto, sendo observados. Ele queria ver quem era Jesus. Assim, verso 4, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Às vezes sabemos o caminho por onde Jesus vai. Alguns se contentam em ficar por ali, outros querem mais, sobem mais alto e sobem para ver a vontade de Deus. Assim, correu adiante e subiu na figueira brava. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse... No meio da multidão, Jesus olha para cima de uma árvore, de uma figueira brava, e disse, Zaqueu. Ele chama pelo nome, ele identifica o homem rico. Ao contrário do jovem rico que está no anonimato, Zaqueu é mencionado como alguém que tem nome diante de Deus. E veja o que acontece. Quero ficar em sua casa hoje. É Jesus dizendo, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Você recebe Jesus com alegria? Se Jesus viesse hoje em sua casa, você receberia com alegria? Ou estaria, quem sabe, ocultando algumas coisas, escondendo coisas que os céus não podem ver, que o espetáculo que fazemos ao grande universo não podem perceber? Como é a tua vida? Como você está levando a vida? Será que os outros podem olhar para você e dizer, eu louvo a Deus pela existência dessa pessoa? Vamos adiante. Verso 7. Todo o povo viu isso. O quê? Jesus sendo recebido por Zaqueu na casa dele. E começou a se queixar. Ele se hospedou em casa de um pecador. A vida de Zaqueu estava devassada. Era a casa de um pecador. Todos sabiam disso. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, levante-se agora e diga ao Senhor que você vai se livrar da prisão do pecado. Levante-se agora e diga que tudo que há dentro da sua casa não te prende, ainda que as maiores bênçãos ou que os maiores pecados te cerquem, nada disso te prende além de Jesus. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma vez, alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ao jovem rico, Jesus disse, venda tudo que tem e dá aos pobres. Mas a Zaqueu, Jesus não pediu coisa alguma. Ele apenas disse, quero estar na sua casa. Foi recebido na casa. E a presença de Jesus na sua vida, na sua casa, faz toda a salvação. Lembra que nós lemos agora há pouco, lá em Mateus capítulo 19,
vamos repetir aquele versinho tão maravilhoso que Mateus 19, nós lemos ali. No final da historinha lá, da história que nós estávamos contando, Jesus respondeu: nem todos têm condições para aceitar esta palavra, somente aqueles a quem é dado. Mas os discípulos, então, questionando Jesus se é esta a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Mas a resposta de Jesus ali no verso 19, aliás, eu acho que eu estou lendo aqui, Mateus capítulo 19, versos 16 até o 22, é o verso 22. Eu estava aqui. Então Jesus disse aos discípulos: e digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo. Ao ouvirem isso, verso 25, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo é a questão. E agora nós temos que pensar qual é a condição da resposta de Jesus. O que Jesus respondeu para esse assunto? Quem pode ser salvo? E então nós vamos ver a resposta, né? 22. Ouvindo isso, o jovem rico se afastou. Verso 26, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quem pode se salvar? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Bom, voltamos à história de Zaqueu, porque nós estávamos aqui próximo ao verso 10. E nós vamos lembrar ainda: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso nos remete diretamente a a Lucas capítulo 18, 22. E aqui temos: falta-lhe ainda outra coisa. Isso Jesus dizendo ao homem rico: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Então nós devemos seguir a Jesus, e é assim que obteremos a salvação, através de seguir a Jesus. Jesus disse: hoje houve salvação para Zaqueu, hoje já houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Todos somos, não é? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio buscar o que estava perdido, não veio buscar santos. Quem guarda os 10 mandamentos, mas não segue a Jesus, está buscando no caminho errado. Nós devemos buscar a Jesus, e a salvação vem à nossa casa e transforma o nosso coração. Em vez de ser um roubador, um cobrador de impostos que se locupletava, usurpando os pobres, ele agora passa a doar aos pobres. Ele muda de vida e passa a ser um objeto de salvação para os outros. Aqueles que estavam criticando foi a casa de um pecador, até hoje estamos dizendo: Zaqueu, o homem justo e bom. Você é um homem justo e bom, justificado por Cristo, vai seguir nos caminhos dele? A mensagem final do nosso programa de hoje é a seguinte: Jesus com certeza sabe das nossas aflições, do que nos prende no mundo, e a resposta está em Mateus capítulo 16, verso 26, para a nossa reflexão. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus diz isso. De que adianta você ganhar o mundo inteiro, estar gozando dos falsos prazeres desse mundo e se perder? O que dará a uma pessoa em troca da sua alma? Poderá ela dar em troca da sua alma, da sua morte por causa do pecado, o ser perfeito na guarda dos mandamentos? Já nascemos em pecado. Mas Jesus me diz: segue-me, e a transformação será imediata e automática. Você está assistindo o programa Vê e Entende, um programa que vai ao ar pela tve.adv.br. Você digita aí no Google tve.adv.br e terá uma programação 24 horas por dia com a palavra de Deus para jovens, crianças e programas de diversas naturezas. Você pode assistir ao vivo o que está passando, ou pode ainda ser remetido às nossas TVs parceiras e também aos programas gravados que ficam ali à sua disposição. O programa Vê e Entende também é transmitido pela Rádio ADV. Você entra no tve.adv e ali tem um link para a rádio. 24 horas de programação para você. Além disso,
Nas mídias sociais estão gravados todos os nossos mais de 2.000 vídeos, com vídeos sobre a palavra de Deus diariamente sendo produzidos para você. Para que tenhamos a perfeita bênção de Deus e a plena compreensão da sua palavra, vamos orar? Pai querido, nós estamos diante de Ti mais uma vez, abrindo a Tua palavra. Faz com que abramos também a nossa mente, abramos também os nossos bolsos para deixar vazar tudo aquilo que nos prende na terra e que não nos conduz a Ti. Que nós não sejamos escravos dos nossos próprios desejos, mas que sejamos livres em Jesus para podermos levar esse evangelho a todo mundo. A nossa missão, Senhor, hoje, aprendemos, é levar a mensagem também aos ricos, não discriminando, como vimos nas lições anteriores, os pobres, os cultos. A nenhum dos seus filhos devemos olhar e dizer, ali está uma casa de um pecador. Mas devemos olhar, ali está Jesus salvando um pecador. Esse é o meu desejo, para que nós assim hajamos, todos nós, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, Deus te abençoe muito e amanhã tem mais. Siga a gente, tve.adv.br e canais Vê Entende. Rádio ADV. Deus te abençoe muito.